Olá, boa noite. Vamos sendo todos muito bem-vindos a mais uma noite de estudos. Domingo a gente não pôde estar aqui junto, né? Até peço desculpas aí novamente por conta da mudança, né, de casa lá da Casa do Caminho. A gente acabou se atrapalhando um pouco, mas já estamos aqui novamente com a honra e com a glória de Deus para fazermos mais um estudo essa noite. Então vamos sendo todos muito bem-vindos. Pessoal, já dando os recadinhos, né, da nossa casa. Inclusive por isso que não teve a live domingo, né, devido à mudança. Então estamos mudando de endereço. Vamos ficar na mesma rua, só que no número 431, dá 2 quadras e meia, mais ou menos, para cima ali da nossa casa. Na mesma rua, na mesma calçada. E já levamos tudo lá para casa nova. Agora estamos na fase de arrumação. Estamos também liquidando, vendendo tudo que sobrou lá na outra casa, que não foi possível carregar, né? Então, na verdade, não são nem sobras, são coisas boas, mas que devido à nossa limitação física, a gente não pôde levar, tá? Então, a gente ainda tem algumas coisas lá. No sábado estaremos lá novamente abertos, né? Para quem quiser, puder comprar alguma coisinha ou levar, enfim, estaremos lá ainda no sábado no endereço antigo com essas coisas aí. Tudo bem? Aí, provavelmente, né, estamos aí vendo se vai ser possível. Vamos ver se a gente consegue retornar na segunda quinzena de janeiro, né? Logo na primeira semana não vai ser possível. Vamos ver se na segunda, na terceira. Aí, nós vamos nos comunicando aí para ver quando que a gente consegue inaugurar a nossa casinha no endereço novo. Certo, pessoal? Mesmo a casa estando fechada nesse processo de mudança, estamos com todos os nossos projetos aí em andamento, inclusive o da cesta básica, o bazar, tá bom? Estamos com tudo em andamento. Então, quem puder nos ajudar com doações, aceitamos, de roupa, sapato, alimento para cesta básica, tudo normal, tá bom? O tratamento espiritual nós vamos ficar aqui com as lives até que a casa reabra presencialmente e depois mesmo presencialmente a live aqui continua. Tá bom, pessoal? Então, a live não acaba, é um projeto que a gente vai levar em frente, são as lives. Pode ser que mude um formatinho ou outro, um palestrante ou outro, mas continuaremos com as transmissões das lives, tá bom? Deixa eu dar uns oizinhos aqui, que eu tô com saudade do pessoal, né? Vamos ver. Ai, já agradecendo, que eu já vi um monte de gente dando oi aqui, que esteve no nosso bazar, que ajudou a gente com a mudança, que ajudou a gente a instalar coisa, a tirar coisa, a pintar. Muito obrigada a todo mundo, tá, pessoal? Zilma Bonfim, boa noite, seja bem-vinda. Airam, boa noite, seja bem-vinda, minha amiga. Gustavo, meu amigo, seja bem-vindo. Muito bom ter você aqui. Maria, minha aluna querida. Maria me mandou umas mensagens, não respondi ainda. Mas eu vou responder, tá bom, Maria? Não esqueci de você, não. Manuel, nosso amigo que faz o melhor café de todos, seja bem-vindo. Décio, boa noite, Décio. Um beijo pra Rosana, minha amiga. Rosana, ainda tô com quase todo o esmalte na mão. Ai, última semana, assim, né? A gente chegando perto de Natal e mudança e tudo, a ansiedade pega a gente. Eu, como esmalte. Mas, até que essa mão tá bonitinha. Um beijo, Rosana, minha querida, que tem muita paciência comigo. Valquíria, querida, boa noite. Bom estudo pra nós, muito bom ter você aqui. E Deilda, minha amiga querida, um dos bracinhos lá, que estamos forte, né, amiga? Seja bem-vinda, muito bom ter você aqui. Kislaine França, boa noite, muito bom ter você aqui. Elza, querida, que também deu uma mãozona pra gente lá no sábado, muito bem, seja muito bem-vinda. Robério, muito bem-vindo, meu amigo. Antônio Carlos, boa noite, seja bem-vindo. José Nilton, boa noite. É José Nilson, perdão, desculpe, José Nilson. Boa noite, muita paz para todos nós, José, seja bem-vindo. Estherzinha, saudade de você, minha amiga, seja bem-vinda.
Robério mandando um oi. Meire Eric, boa noite. Meus alunos queridos, sejam bem-vindos. É muito bom tê-los aqui. Turma que tá entrando aqui, hoje eu só tô vendo nome conhecido. Terezinha Nunes, boa noite, seja bem-vinda. Fabiano Santos, boa noite, seja bem-vindo. Estou vendo nome conhecido, mas se tiver alguém aí que é a primeira vez que está assistindo a nossa live, né? Que eu não vi aqui. O que a gente pede aí na nossa live? Para colocar uma aguinha. Ó, a minha tá até aqui. Ó, a minha aqui. Tem até duas. Peguem uma garrafinha de água, um jarro de água, um copo com água. Tá bom, pessoal? Se a família for grande, coloca um jarrão de água pra gente fluidificar, tá, pessoal? Então, quem é a primeira vez, como é que funciona a live? Às 8h30, às 20h30, a gente começa o estudo. A gente fica online 20h20 para conversar, dar oi, dar os recadinhos da nossa casa, mas às 20h30 a gente começa o estudo para valer. Depois do estudo, a gente faz uma vibração coletiva. A gente vai fazer um tratamento espiritual aqui à distância, né? Através dos nossos pensamentos, da nossa corrente de amor. E nesse momento, os espíritos, eles fluidificam nossa água na nossa casa. Então, tenham a aguinha de vocês. Se na casa de vocês tiver alguém doente, separa a água de quem tá doente, tá bom? Renata, mas a pessoa que eu conheço que tá doente não mora na minha casa. Não tem problema. Põe uma garrafinha de água para ela e quando você tiver oportunidade, leva. Não precisa nem falar nada, tá bom? Pode colocar aí a aguinha para quem tá doente. Facilita para o plano espiritual colocar aquilo que realmente necessita, tá bom? Outra coisa é sobre as vibrações. Já tem a turminha aqui que tá acostumada que coloca os nomes para as vibrações. Podem colocar à vontade. Só coloca se é encarnado, desencarnado, né? O nominho da pessoa. E também temos a listinha dos bichinhos de estimação. Então, coloca o nome do bichinho e identifica. Ah, meu cachorrinho, meu gatinho, que a gente separa nas listas. Tudo bem, turma? Acho que os recados da live são esses. Vou dar mais uns oizinhos aqui, ainda temos 2 minutos. Ah, quem quiser já ir também pegando o livro, ó. Quem também é a primeira vez, o livro que a gente está estudando é esse livro aqui, ó. O Pão Nosso, tá bom? Que é uma psicografia do Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, onde o Emmanuel pega pequenos trechos do Evangelho e traz uma linda explicação que a gente debate aqui, né, nas lives. Então, hoje é a lição 83, Conforme o Amor. Então, quem quiser, enquanto eu dou aí, procurando aí, abrindo, quem quiser acompanhar a leitura, lição 83, Conforme o Amor, Pão Nosso, certo? Deixa eu deixar o meu aqui até abertinho. Deixa eu dar mais uns oizinhos aqui. Vamos ver quem mais entrou. A Terezinha Nunes, Fabiano Santos, Gustavo pedindo vibrações, Kleber Furtado, boa noite, seja bem-vindo, Maria pedindo vibrações, a Rô, minha lindona, ai Rô, que tem paciência comigo, Valquíria pedindo vibrações, muito bom, vibrações, boa noite Solange, Solange também estava lá com a gente, firme e forte, muito bom ter você aqui, Sol. Robério, Regina Mobará, boa noite, seja bem-vinda. Maria, minha linda, também pedindo vibrações. Robério, Lene Skies, boa noite, seja bem-vinda. Marlene Souza, boa noite, Marlene, seja bem-vinda. Adailton Castro, boa noite, Adailton, seja bem-vindo. Elza pedindo vibrações pro gatinho, isso aí, podem mandar à vontade. Durante a live também, pessoal, pode mandar coraçãozinho, pode compartilhar. Eu tô aqui, gente, me desculpem, coçando o nariz. Na minha casa tá em obra, tá uma poeirada. Quando tá em obra, né, a gente limpa, o pó renasce. Por isso que eu tô aqui meio dessa coceirinha do nariz no pó, tá? Não tô doente, não. Vamos que vamos. Deixa eu ver o horário. 20h30 em ponto. Terezinha Nunes, dei oi, Regina pedindo vibrações, isso aí. Então pode compartilhar, pode mandar coraçãozinho, joinha, à vontade, a casa é nossa, tá bom, turma? Então vamos lá fazer uma prece juntinhos pra gente estudar? Que delícia, temos aí 26 pessoas, vamos nós, 27.
Coisa boa. Vamos todos juntos nos unir aí em oração para a gente começar? Então, quem tiver com televisão ligada, abaixa o volume da TV. Momentinho aqui só da gente bater um papo. Vamos lá? Então, baixou a TV, buscou uma posição confortável para sentar. Vamos respirando bem fundo, acalmando o nosso pensamento. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos. Quem não se sentir, que tem gente que fala que quando fecha os olhos tem tontura. Então não feche, fica com os olhos abertos, tá bom? Fique da melhor maneira possível. E assim, vamos nos unir em pensamento e coração e elevando o nosso pensamento lá nas mais altas esferas, agradecendo a Deus Criador por tudo que temos, por tudo que somos, pela grandiosa oportunidade de estarmos encarnados aqui neste planeta maravilhoso. Vamos também elevando o nosso pensamento a nosso irmão, nosso mestre, nosso guia de luz, nosso governador planetário, Jesus Cristo, este ser iluminado que se fez presente, se fez carne, para nos mostrar o exemplo, para nos deixar as lições de amor, de confiança e de fé. Obrigada, Jesus. Rogamos que o Senhor continue conosco, iluminando e guiando este planeta, esta humanidade. Vamos também elevando o nosso pensamento a Dr. José Maurício, Espírito iluminado que nos guia a nossa tarefa na Casa do Caminho. Agradecemos a ele por fazer este trabalho. Vamos também ligando o nosso pensamento às equipes socorristas do Dr. Bezerra de Menezes, Espírito esse que também cuida de nós. Vamos agradecendo a Dr. Bezerra e pedindo para ele a sua luz, a sua cura. Vamos também ligando o nosso pensamento aos nossos mentores espirituais, que não nos abandonam nem por um segundo, que estão nos ajudando, que não nos desanimam das nossas pessoas. Vamos agradecendo os nossos mentores em particular. Vamos também rogando a presença desses espíritos de luz maravilhosos, que eles possam estar conosco no nosso lar nesse instante, que eles possam nos intuir, que eles possam nos ajudar na verdadeira compreensão do Evangelho de hoje, que eles possam nos ajudar a nos transformarmos em seres melhores. E assim, certo da permissão de Deus, de Jesus, certo das presenças dos espíritos amigos que nos auxiliam nesse momento, vamos dar início a mais um estudo nessa noite. Que assim seja. É bom demais, né, gente? Nossa, que delícia! Muito bom. Rezar é bom demais, orar é bom demais, né? E aí, quando a gente faz oração, não parece que já dá uma mudada, assim que a gente já entra no clima? É muito bom, né, pessoal? É um hábito aí que a gente está sempre reforçando que a gente precisa ter, tá? Não precisamos estar na casa espírita, não precisamos ter um horário, né, para orar. Orar é toda hora, todo dia. A gente tem que acordar já agradecendo o dia, já pedindo um bom dia de trabalho, agradecendo até as coisas que dá errado, né? Tudo. E à noite dormindo, agradecendo também. E a gente tem que estar sempre em contato com o plano espiritual, com Deus, com Jesus. E é sobre isso que a gente vai falar essa noite de hoje, tá? A lição chama Conforme o Amor. E o amor é esse sentimento tão sublime que Jesus morreu, Jesus se deixou crucificar para mostrar para nós que o verdadeiro caminho é o caminho do amor. A gente tá com um pouquinho de dificuldade para aprender? A gente tá. Mas a gente vai desistir? Não vamos, né? E não estamos sozinhos, né, gente? Já pensou na época de Jesus, o quanto ele não se sentiu sozinho, né? Nós não estamos sozinhos, nós temos uns aos outros aí para nos apoiarmos, né, pessoal? Então, a gente tem que ter muito firme essa consciência de que eu tenho o apoio dos meus amigos e que eu também devo apoiar, certo? Somos uma corrente. Então, um elo que se quebra, a corrente já, né? Então, vamos ser os elos fortes, certo? Minha linda, boa noite, Drica Torres. Quem mais que entrou aqui? A Irã, pessoal, todo mundo pedindo vibrações.
Que bonitinha. Marilene, muito bem. Importante é que chegou, Mari. Vamos lá? Então, a lição hoje 83, conforme o amor, a reflexão está em Romanos, capítulo 14, versículo 15. É uma carta que Paulo escreveu aos romanos e diz assim, ó: mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa de tua comida aquele por quem o Cristo morreu. O que ele está falando aqui, né? Que naquela época, pessoal, a briga era feia, viu? Vou falar para vocês, imagina. Se hoje em dia a gente já tem vários problemas com preconceito, com dogma, com regras absurdas, imagina na época de Jesus, né? E depois que Jesus foi crucificado, né? Voltou aos reinos do céu. Quem é que deu continuidade no trabalho de Jesus? Foram os apóstolos, né? Nem todos aqueles que tiveram contato direto com Cristo, né? Tivemos os apóstolos, né? Então, Paulo mesmo foi um seguidor, um apóstolo do Pedro, que foi discípulo direto de Jesus. Então, Paulo, ele recebe a conversão. Paulo tem um pequeno encontro com Jesus, né? Um encontro espiritual com Jesus, onde acontece a sua conversão lá nas portas de Damasco. E aí ele pega essa missão de levar o cristianismo, de levar a palavra de Jesus por todo o planeta, né? Na época, né? Pelo mundo todo, o mundo que era conhecido por eles na época. E Pedro também, enfim, começaram os outros apóstolos e todo mundo se organizar para poder levar a palavra de Jesus. Eles faziam, até na Igreja Católica existe isso até hoje, tá, pessoal? Eles chamam de concílio. Então, o que era esse concílio? Eles se reuniam para resolver algumas coisas. Então, eles discutiam alguns problemas que tinham nas comunidades e aí, através das cartas, através dos próprios discípulos, eles iam organizando a coisa toda. Então, eu vou ler esse trechinho, foi tirado de uma dessas cartas, né? E geralmente essas cartas elas serviam para orientar e para desfazer conflitos, ok? Mas, gente, como tudo, né? Até hoje, às vezes a gente cria algumas coisas para resolver outras e cria outros problemas. E é disso que a gente vai falar um pouquinho na lição. Vou fazer a leitura e a gente vai conversar um pouquinho sobre o que o Emmanuel falou, sobre esta parte, né? Onde o Paulo na cartinha tá falando para a gente tomar cuidado, tá falando para o povo da época que nos serve até hoje, né? Para a gente tomar cuidado justamente falou assim, Cristo morreu por todos, ele não morreu por aquele ou por aquele outro, ou pelo preto, pelo amarelo, pelo gordo, pelo magro, pelo triste, pelo engraçado, não, Jesus morreu por todos, então a palavra dele tem que chegar a todos, é esse o alerta que ele dá nessa carta, que o Emmanuel vai dar para nós também. Então ele fala assim, preconceitos dogmáticos fazem vítimas em todos os tempos, e os herdeiros do cristianismo não faltaram nesse concerto de incompreensão. Então vamos lá, né, pessoal? O que é o dogma? O dogma são todas essas crenças que a gente tem, né? E que a gente acha que não pode ser de outro jeito, que tem que ser daquele jeito, senão não dá certo, né? Então, a Igreja Católica, ela tem muitos dogmas, tá? No Espiritismo, a gente costuma dizer que não existem dogmas, mas, né, sempre tem aqueles que, infelizmente, ainda acabam criando eles, né? Mas seriam isso. O que ele está falando? Que nós somos os herdeiros do cristianismo e que a gente não compreende isso, tá? Ainda hoje, os processos sectários, embora menos rigorosos nas manifestações, continuam ferindo corações e menosprezando sentimentos. O que acontece com nós, né? A gente julga o irmão, às vezes o irmão de outra, que professa outra religião, pela roupa que ele usa, pelo jeito que ele fala, pelo jeito que ele anda, pelas coisas que ele acredita, né? Então, o Emmanuel, ele vem lembrar que Jesus morreu por todos nós. E que não é porque aquele entende diferente, ou que aquele usa uma roupa diferente que a nossa, ou que aquele conduz o estudo ali da palavra de Deus de uma outra forma, que ele não é merecedor do amor do Cristo.
Não é isso, tá? Então, o Paulo quis alertar isso, falando, olha, o cristianismo não é só para os judeus, não é só para os cultos, não é para todo mundo, é do abecedário inteiro, né? De cima a baixo. E é isso que a gente tem que entender, tá? Noutra época, os discípulos procedentes do judaísmo provocavam violentos atritos em face das tradições referentes à comida impura. Agora não temos o problema das carnes sacrificadas no templo. Entretanto, novos formalismos religiosos substituíram os velhos motivos de polêmica e discordância. Então, pessoal, imagina aquele povo, né, os judeus, que foram criados com todos esses dogmas, com todos esses rituais. E, gente, olha, quando eu estudei agora no Aprendiz do Evangelho, a gente estuda um pouquinho da história. E como eles tinham rituais. Então, tinha determinados animais que eles consideravam impuros, que não podia comer. A mulher não podia ficar mais alto que o homem, não podia sentar na mesma mesa. Tinha todo um ritual para lavar a mão, para comer. Então, eles tinham muitos rituais. Tinha o ritual que até hoje os judeus têm, que é da circuncisão, né? E aí começou-se a entender que só quem era judeu podia ser cristão. Como Jesus dizem também, né, que Jesus nasceu aí de uma família judia. Então, todas essas coisas também não se tem muita certeza, né? E nem vale a pena também a gente... É bacana conhecer, é bacana se aprofundar e a gente saber da história, porque traz todo um sentido para aquilo que a gente está estudando. Porém, a gente tem sempre que levar que não é o mais importante. O mais importante, que é o que o Paulo está falando, que é o Emmanuel está falando, que o Kardec trouxe através da codificação e que a gente vou enjoar de falar, que a lição mais importante de Jesus é a lição do amor. Sempre será, tá? A hora que a gente entender que a lição é do amor, que a gente tem que olhar para o outro com amor, pronto. Tudo isso de ritual, de roupa, de comida, de faça isso, eu faço aquilo, não tem o menor sentido, tá? Por quê? Porque você amou seu irmão. Aí você vai amar ele, a gente vai se amar, né? Do jeito que for, entende? Então vamos continuar. Há sacerdotes que só se sentem missionários celebrando os ofícios que lhes competem e crentes que não entendem a meditação e o serviço espiritualizante, senão em horas domingueiras com a prece em exclusiva atitude corporal. Aí, mais uma vez, né, o ritual que tá falando que, olha, Deus, só encontro Deus quando eu vou na igreja, no centro espírita, no templo, lá onde for. E é só naquele horário. Não é. Não é assim. Jesus não ensinou isso. Nós estamos em contato com a espiritualidade o tempo inteiro. Tá, só vou ser boazinha, só vou ter pensamentos bons quando eu estiver lá dentro na casa do caminho. Não, é 24 horas. Nós não somos cristãos só no momento que a gente está no centro espírita. A gente é cristão 24 horas. É o danadinho do orar e vigiar 24 horas, certo? Ah, então o espírito só vai me atender quando eu estiver lá dentro do centro espírita. Só vai me... Não, o plano espiritual está com a gente a todo momento. Agora, nós não estamos dentro do centro espírita. Tá cada um na sua casa. E o plano espiritual tá com a gente? Tá. E a palavra de Jesus tá chegando no nosso coração? Tá. E a palavra de Jesus tá fazendo a gente pensar? Tá. Entendeu? Como é que é? Isso que ele tá falando aqui hoje. O discípulo que já conseguiu sobrepor-se a semelhantes barreiras deve cooperar em silêncio para estender os benefícios de sua vitória. Então, não é porque eu já entendi isso, que eu já estou praticando isso, que eu vou julgar o meu irmão que ainda não está. Pelo contrário, esse irmão que ainda não está, eu tenho que estender a minha mão. Eu tenho que ter paciência com ele, eu tenho que orar por ele, tenho que querer o bem dele. Certo? Inclusive, nesse momento aqui, eu aproveito para dizer que tem algum livro do Bacelli, que eu não vou lembrar agora qual, que ele vem nos informar que no nosso lar, porque assim, né, pessoal, a gente vira espírita, ou pelo menos tenta, né, virar espírita, uma das primeiras leituras que a gente faz é do livro Nosso Lar. Inclusive, quem não leu, leia. Né? Que conta a história do André Luiz e desta colônia maravilhosa, tem até o filme, né, pessoal, da colônia Nosso Lar. E aí a gente acha, bom, agora eu sou espírita, eu acredito em reencarnação, acredito nos espíritos, li o Nosso Lar, quando eu morrer eu vou lá no Nosso Lar.
Só que não, né, pessoal? O Bacelli afirma em um dos livros dele que no nosso lar tem muito mais católicos, crentes, evangélicos e umbandistas do que espírita. Por quê? Porque a gente confunde as estações. Aí que tá o X da questão, né? Então, por isso que a gente tem que, bem, as lições como a de hoje, é bem pra gente se colocar no nosso lugar, no lugar de cristão, de amor, de compreensão, não de julgamento e nem da gente se achar que a gente é superior, porque a gente não é. Constituiria absurdo transpor o obstáculo e continuar deliberadamente nas demonstrações puramente convencionalistas. Nas demonstrações, mas seria também ausência de caridade atirar impropérios aos pobres irmãos que ainda se encontram em angustiosos conflitos mentais por encontrarem a si mesmo dentro da ideia augusta de Deus. Então a gente não deve... Olha só essa palavra, pessoal, quando a gente tá falando, a gente tem que ser humilde, amoroso e caridoso. A gente não deve massacrar o nosso irmão, que às vezes não entendeu a lição. Que às vezes, porque nem a gente entendeu direito ainda, né? Vamos combinar que a gente ainda tá no caminho de entender, né? Então, é a mesma coisa. Já pensou se Deus viesse com toda a sua sabedoria, ele humilhar nós todos, mas ele não humilha. Já pensou Jesus, que o tamanho do conhecimento desse Espírito que teve aqui entre nós? Ele humilhou? Tem algum relato de Jesus humilhando alguém? Não, porque não é isso. Então, nossa, eu sou espírita, vou ser salvo, vou pro nosso lar. E o outro que não acredita, que se dane. Não é. O outro que não acredita, eu vou ver qual que é a necessidade dele. Esse que ainda não acredita, tá precisando de alguma coisa que eu possa ajudar? Eu vou ajudar. Ele não tá, eu não vou. Não vou ali. Também aquele famoso quem não ajuda também não atrapalha, né, pessoal? Então, vamos pensar nisso, vamos sempre se pôr no lugar do outro e sempre com amor, tá? Tivemos aqui na Terra recentemente a presença ilustre, né, do nosso amado, desse espírito maravilhoso que foi do Chico Xavier, né, que é do Chico Xavier. E quando ele esteve aqui na Terra, ele foi muito humilhado. Se a gente pegar na história lá do Chico Xavier, ele foi humilhado e muito. E ele humilhou alguém? Não humilhou. Então, esses exemplos é que a gente tem que seguir. Então, não é porque a gente foi humilhado que a gente tem que humilhar. Não é porque a gente foi maltratado que a gente tem que maltratar. Essa é a lição que Jesus veio mostrar para nós. Mesmo porque, né, pessoal? Se Jesus fosse assim, olho por olho, dente por dente, a gente tava lascado, porque o que a gente fez, né, botou o homem na cruz, não foi pouco não. Graças a Deus que ele é esse ser de amor e misericordioso e nos ensinou através do exemplo dele, né, não se vingou da gente, graças a Deus. Então, se ele fez isso, a gente também tem que aprender a fazer, tá? Quando reparares algum amigo prisioneiro dessas ilusões, recorda que o mestre foi igualmente à cruz por causa dele. É isso que a gente falou, né? Jesus não morreu por causa dos espíritas. Jesus morreu por toda a humanidade. Jesus quer que todos nós, não importa a religião, não importa nada, sigamos o caminho correto, né? Situa a bondade à frente da análise e a tua observação será construtiva e santificante. Toda vez que houver compreensão no cântaro de tua alma, encontrarás infinitos recursos para auxiliar, amar e servir. Sempre, pessoal, sempre. Então, vamos tirar essa coisa de que a gente é melhor, nossa, sou espírita, li não sei quantos livros, fiz não sei quantos cursos, então, né, tô garantido, já sou melhor que todo mundo. Pelo contrário, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, mais a gente tem que estender a mão para aquele que precisa, tá, pessoal? E aquele que a gente sabe, não tem muita paciência, é com esse aí que a gente tem que treinar mais, né? E buscar olhar com outros olhos. Eu, antes de ser espírita, tinha muito isso, sabe? De não ir com a cara dos outros. Ai, não vou com a cara dessa pessoa. Não vou com a cara, né? E nem conhecia a pessoa, nem sabia direito, né? Tinha essa mania feia. E aí, depois do espiritismo, eu pensei, meu Deus do céu, será que eu não vou com a cara com essa pessoa? Porque eu já devo ter feito coisas horrorosas pra ela, né? Deixa eu olhar ela melhor. Deixa eu dar uma oportunidade para ela se mostrar. E aí, nossa, aí tenho amizades lindíssimas. Falo, nossa, e até falo, nossa, sabe quando te conheci, não ia muito com a tua cara, mas você é bem bacana, bem legal, né? Por quê? Porque a gente já coloca essa coisa, né, na nossa frente. Então, a gente tem que parar com isso, né, pessoal? A gente tem que buscar e orar e vigiar cada vez mais e
Não tem outro caminho a não ser bom. Ah, mas o outro não foi. Aí o problema é do outro, não é nosso, né? Ai, mas o outro não acredita no que eu acredito. Não tem problema, oremos por ele também e vamos auxiliar. Ai, fulano tá precisando da minha ajuda, mas eu não vou ajudar porque ele não é espírita. Vamos parar com isso, certo? Nós somos todos irmãos. No momento aqui o espiritismo está nos servindo aí de base, de instrução para melhorarmos. Só isso. Isso não nos torna melhor do que ninguém, tá? É como a gente falou aqui, vou repetir de novo. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, mais responsabilidade a gente tem e mais nós temos que treinar a nossa humildade, a nossa fraternidade, certo? Então, não posso ser uma pessoa em casa e outra no centro espírita. Não posso ser de qualquer jeito. Então, eu vou no centro espírita, fico 1 horinha lá. Nas outras 23 horas, eu não posso ser diferente dessa pessoa que fica 1 horinha lá dentro do centro espírita. A gente tem que ser 24 horas cristão, sempre. Que é o nome da lição, conforme o amor. Sempre, sempre, sempre. Tagarelei pra caramba. E passei 2 minutos do horário. Vocês perdoem eu. Porque é tão gostoso falar de Jesus, é tão gostoso pensar nessa força, nesse exemplo de Jesus, né, pessoal? Quando eu lembro da história de Jesus, desse momento dele sendo crucificado e pregado na cruz, pedir para Deus nos perdoar, perdoa, né, eles, Pai, eles não sabem o que fazem, não sabem o que diz, não sabem de nada, perdoa. Me dá uma força tão grande, eu falo, não, eu vou melhorar, eu vou ser uma pessoa melhor, né? Eu vou conseguir, hoje eu não olhei bem meu irmão, mas vou tentar de novo. Ah, essa pessoa eu não gosto muito dela, mas eu vou tentar gostar, eu vou tentar ser o melhor possível, né? Então, quando alguém faz um mal pra mim, eu tenho tentado treinar, assim, se ele fez uma coisa ruim pra mim, eu vou fazer 2 melhor pra ele. Né? Então vamos, quando a gente começar a realmente conseguir botar isso em prática, show de bola, pessoal, tá bom? Então se a gente aspira, né, ser um espírito mais iluminado, a gente tem que começar a treinar essas coisinhas. Então, olhar o irmão mais caridoso, praticar o evangelho no lar, ser cristã 24 horas por dia, não só na horinha que eu tô ali no centro espírita, conectar o meu pensamento a Deus e a Jesus a todos os momentos, não só quando vou no centro espírita, né? Então temos que viver o cristianismo, a lição espírita, né, que é essa lição de amor, 24 horas por dia, tá? Não só uma vez por semana, igual ele fala aqui, né, os domingueiros. Certo? Combinado? Muito bom falar nesse assunto, mas agora tem que encerrar para a gente poder fazer as vibrações do nosso tratamento, né? E quinta-feira conversei com a Alê, quinta-feira o Alê tá de volta, tá bom? E domingo aí a gente vai aí se avisando e se organizando, tá bom? Mas terça, quinta e domingo vamos estar firme aqui no nosso encontro. Agora também, aquele momentinho, se tem algum barulhinho e der para desligar, né? Pra gente conectar nossa mente todos juntos aqui numa vibração só, para ficar bem, bem forte, né, pessoal? Uma rosa é linda, não é? Quando a gente pega uma rosa, não é linda? E quando a gente pega um buquezão de rosa, não é maravilhoso? Não enche os nossos olhos? É assim as nossas vibrações. Quando a gente vibra sozinha, é como se fosse uma rosinha. Quando a gente vibra junto, a gente faz um buquezão de rosa lindo. Vamos junto? Construir esse buquê para presentear aqueles que necessitam através da nossa energia e da nossa vibração? Então, vamos nesse instante construir esse grande buquê de rosas e que cada rosa tenha o melhor de nós. Tenha amor, tenha perdão, tenha compreensão, compaixão, fraternidade, saúde, perdão, cura, tudo de bom que a gente tem no nosso coração. Vamos plasmando aqui, né, em forma de vibrações, este lindo buquê de rosas. E vamos levar essas vibrações a todos aqueles que necessitam, nos leitos de hospital, doentes, aqueles que estão sozinhos em seus lares, com pensamentos não muito bons, que eles recebam essa vibração de muito amor, que desistam de ter essas atitudes impensadas.
Vamos vibrar muito, muito, muito amor pelas crianças, pelos jovens, pelos idosos. Vamos vibrar muito amor pela expansão e fortalecimento do Evangelho de Jesus, pela unificação das religiões. Vamos vibrar também nesse instante muito amor para aquela pessoa que ainda estamos com algum problema de relacionamento, que queremos perdoar, que queremos ser perdoadas. Vamos vibrar muito amor em favor desta pessoa. Vamos vibrar agora muito, muito amor por aquela pessoa que conhecemos que não está muito bem de saúde e que precisa muito dessa vibração de amor e saúde, que eles possam receber nesse instante. Vamos vibrar também por aquele irmão que se julga ser nosso inimigo ou que nós julgamos ele ser nosso inimigo, que ele possa receber essa vibração de perdão e amor. Vamos vibrar pelos nossos irmãos que estão partindo para a pátria espiritual, que eles possam continuar zelando, que eles possam receber o amparo espiritual e que consigam continuar o trabalho. Vamos também vibrar por aqueles espíritos que estão renascendo no planeta Terra com suas tarefas definidas, que eles recebam essa vibração de muito amor e fortalecimento para continuar a sua jornada. Vamos vibrar também nesse instante por todos os nomes dos encarnados e desencarnados colocados na live da noite de hoje. Vamos vibrar também pelos bichinhos de estimação que foram colocados na live de hoje, que todos eles recebam todo o nosso amor. Vamos vibrar pelo nosso lar que nos acolhe com a permissão de Jesus por nós mesmos. E no instante em que vibramos por nós mesmos, vamos pedindo que os espíritos protetores que aqui já estão há muito, possam aplicar em nós um passe, possa aplicar em nós, possa reorganizar os nossos centros de força, possa acalmar o nosso pensamento, que eles possam nos fazer, através dos fluidos revigoradores e magnéticos, que nos sintamos mais fortes, mais confiantes. Rogamos também nesse instante que acabamos de receber esse tratamento espiritual maravilhoso, que os espíritos deixem na nossa água, na água daquele familiar que nós separamos, todo o remédio, calmante, fluidos revigorantes, tudo aquilo que necessitamos. E assim agradecemos a oportunidade de estarmos aqui juntos outra vez. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da doutrina espírita. Agradecemos e pedimos que possamos estar juntos novamente em uma nova oportunidade. Que assim seja. Que delícia de tudo, vibração de paz, parece que eu tô nas nuvens, pessoal, que delícia. Bom, né? Tava com uma dorzinha aqui nas costas, até parece que tiraram com a mão, que delícia, muito bom. Ai, vamos ver quem mais entrou aqui para me dar um oizinho. Totti Oliveira, o Eric, Terezinha Nunes, Patrícia Siqueira, Alzira diz que passou. Ô, Alzira, tem pessoas que estão passando mal mesmo com a vacina, né, minha amiga? Ainda nem tomei meu reforço, tô esperando vir aí as férias, né? Pra se acontecer alguma coisa, a gente tá em condições de descansar um pouquinho. A Drica pedindo vibrações, Patrícia Siqueira, vibrações, Robério, ver quem mais, Alzira, falei com ela. Quem mais? O Totti Oliveira, muito bom ter ele aqui. A Mary, o Eric pedindo vibrações. A Irã, Alzira, Kleber Furtado, José Nilson, a Irã, Angelina Colombo, Patrícia Siqueira. Muito, 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 muito maravilhoso ter vocês aqui comigo hoje. Mais uma lição, em breve estaremos juntos novamente aqui neste canal maravilhoso. Tá quente, a Meire escreveu aqui que tá quente. Hoje tá um calor danado, até vim com o cabelo molhado para dar uma refrescada. Muito bom. Obrigado, Terezinha Nunes, obrigado, Marilene. Se Deus quiser, logo, logo estamos juntos aqui de novo, tá bom? Beijo no coração de cada um, que Jesus abençoe o coração e o lar de todos. Um beijo.